Como sabem, no domingo passado eu estive a falar de um tema importante. Hoje vou continuar, porque apenas falei de uns poucos versículos, e é sobre a primeira carta do apóstolo João. A maioria esteve aqui no domingo e eu não vou repetir muitas coisas, apenas vou dizer que já naquele tempo a situação espiritual não era fácil. Cada época tem as suas dificuldades e sempre há e haverá homens que se levantam com doutrinas falsas para de alguma maneira enganarem, em primeiro lugar, o povo de Deus e enganarem as pessoas que estão à sua volta. E quando João escreve esta carta, especialmente a primeira carta, João tenta, pela direção do Espírito Santo, defender algumas posições que alguns no meio da igreja acreditavam. E eu falei que havia uma, digamos assim, uma doutrina que hoje nós chamamos, e chamava-se o gnosticismo, que estava de moda e que, de alguma maneira, dizia que Jesus era um fantasma, que era impossível Deus habitar em algum corpo, porque o corpo era totalmente mau, o espírito era totalmente bom e as duas coisas não casavam. Prontos, para entendermos na nossa linguagem. Era um ponto de vista que nós chamamos teologicamente dualista e fez com que vários mestres negassem a encarnação de Jesus. E se vocês reparam bem, o Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez Deus. E o Verbo veio a esta terra. Depois, 1 de João também fala do que era desde o princípio, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Então, estes líderes, eles achavam que o que pecava era o corpo, logo o Espírito não pecava. Vamos lá para a frente e vamos fazer tudo aquilo que vem à nossa cabeça. Ora, quando eu caminho na rua, quando eu durmo, quando eu estou aqui, eu estou espírito, alma e corpo. Eu não deixei o meu corpo em casa e vim para aqui o espírito, ou veio o espírito para a igreja e o corpo ficou em casa. Nós somos espírito, alma e corpo, um ser, ok? Não há nenhum tipo de separação. Claro que há coisas que nós não entendemos. Como é que nós podemos entender um Deus que deixa os céus, deixa a sua glória, deixa a sua majestade e vem até este mundo? Só podemos entendê-lo numa base de amor. Ninguém se despe da sua glória, ninguém se despe da sua grandeza, ninguém abandona aquilo que tem de maior riqueza e vem a este mundo se não fosse por amor a nós. E nós temos que entender, como igreja, como pessoas, como seres humanos, o grande amor de Deus pela humanidade. Só um Deus que ama a humanidade se despe da sua glória, se despe da sua santidade e vem até este mundo para sofrer por nós, porque não havia outra saída, não havia outro caminho, não havia outra maneira. A única maneira é que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Daí a igreja ter que ser o povo mais reconhecido, o povo mais agradecido, o povo que louva e exalta o nome de Deus sobre todas as coisas. Temos que ser as pessoas mais agradecidas. Geralmente nas mitologias, geralmente nas outras divindades, temos um Deus que pede sacrifícios humanos. Diariamente são oferecidas crianças ainda hoje em templos satânicos, em reuniões satânicas, e quero-vos dizer que foi oficializado o satanismo nos Estados Unidos. Há muitos países onde crianças são oferecidas diariamente a um Deus que exige sangue, mas o nosso Deus deu a sua vida por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que diferença tão grande! Os deuses do paganismo, que nada mais são que demónios disfarçados. Porque Deus há só um.
o Criador dos céus e da terra, aquele que ama a humanidade de uma maneira tremenda e maravilhosa e que providenciou uma salvação gloriosa para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos os demais são criação do homem, nasceram na cabeça do homem, são feitos à imagem e semelhança do homem, mas nós somos ao contrário, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esta é a grande diferença. O homem fabrica deuses, mas Deus fabricou o homem para que o homem o amara, para que o homem o glorificara, para que o homem vivera de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aquilo que tu e eu sabemos acerca de Deus, foi Deus quem nos revelou. Eu não conheceria nada de Deus, ou muito pouco de Deus, se não fosse através da sua palavra. Fora da sua palavra, nós só conhecemos uma coisa: criação. E uma criação maravilhosa. Apesar de muita coisa destruída, apesar de muita coisa estragada, mas ainda podemos contemplar algo superior, algo fantástico, que só podia ter sido feito por uma inteligência tremenda, gloriosa e maravilhosa. Agora, o que nós sabemos dos atributos, o que nós sabemos da revelação, é o que está escrito na palavra de Deus. E precisamente nós ficámos na semana passada no versículo 7. Não, desculpem, ficámos no versículo 4. E hoje o versículo 5 começa assim, do primeiro capítulo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem? Que Deus é luz. Então, se nós, nesta manhã, perguntássemos algumas coisas acerca de Deus, eu estou certo que uma grande parte daqueles que estão aqui poderiam dizer muitas coisas acerca de Deus. Por exemplo, uma que todos nós sabemos e dizemos facilmente: Deus é amor. E é verdade, Deus é amor. E a Bíblia declara, e a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, e este de tal maneira é para que não haja mais adjetivos nenhuns. Porque quando eu ponho de tal maneira, eu não tenho mais adjetivo. Eu geralmente, nós costumamos, os pais dizem aos netos: quanto é que me amas? Ou os pais aos filhos: quanto é que me amas? Amo-te muito. Geralmente ninguém diz de uma maneira assim que não tenho palavras para expressar. Ninguém diz isso. Mas é interessante que o autor bíblico diz que de tal maneira amou Deus. O que é que vocês querem fazer com isto? Incluam lá tudo. De tal maneira, acabou-se. Porque vocês aí não têm nem o grande, nem o muito, nem o maior. De tal maneira, é a maneira de Deus. E a maneira de Deus eu não a tenho. Eu ainda estou a aprender à sua maneira. Tu ainda estás a aprender à sua maneira. Mas só Deus pode dizer que amou de tal maneira. Porque a maneira de Deus amar é muito diferente da maneira que nós muitas vezes amamos. Às vezes nós amamos por interesse. Conhecemos pessoas que quando namoram, amam de uma forma. Depois com o tempo chegam a dizer: bem, já não te amo. Ainda bem que Deus não nos trata assim. Deus sempre nos amou. Deus sempre nos amará. E eu tenho que me sentir privilegiado, vocês têm que se sentir privilegiados nesta manhã. Porque a maneira como Deus nos ama é uma maneira única. Mesmo quando eu falho, mesmo quando tu falhas, Deus continua a amar-nos. E Deus dá uma e outra e outra e outra oportunidade. Deus sempre nos está a dar oportunidades. Infelizmente o homem nem sempre aproveita as oportunidades que Deus dá. Mas Deus dá oportunidades ao ser humano. E a Bíblia diz que Deus retarda a sua promessa no sentido de Ele vir, porque Ele quer que mais homens, mais mulheres sejam salvos.
e venham ao conhecimento da verdade. E pode ser que ele venha, se Jesus viesse hoje, muitas pessoas não iriam para o céu. E cada dia que passa significa que Deus está a dar uma oportunidade a cada homem e a cada mulher que se arrependa. Lembra-te, a vida não está nas tuas nem nas minhas mãos. Tu não podes dizer, eu amanhã vou fazer. Poderás fazê-lo, mas terás que acrescentar alguma coisa, se Deus quiser. Quantas pessoas se levantaram hoje de manhã e já morreram? Quantos acidentes já sucederam em todo o mundo desde que nos levantamos esta manhã? Muitos. Não sei ao certo, mas há um site que tem os que nascem e os que morrem. Não sei se algum de vocês já foi ver. Então os milhões que nascem, os que morrem, que parece a disputar um com o outro. Todos os minutos morrem muitas pessoas em todo o mundo. Isto significa que cada minuto que passa já foi. Mas agora é o momento de nós pedirmos perdão a Deus e convidarmos Jesus a ser o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Então, começa por dizer, esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Jesus. João ouviu a mensagem em primeira mão. Aleluia. Ele ouviu em primeira mão. É interessante que Mateus, quando escreve acerca do nascimento de Jesus, no capítulo 4 e no versículo 16 diz, e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O povo que estava assentado assentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Nós podemos dizer que foi o que aconteceu com aqueles que aceitamos já Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós vivíamos em trevas. E que eu saiba, nas trevas não se vê nada. As trevas não permitem a observação de nenhum detalhe. As trevas têm uma característica que é anular a luz, e só a luz é que pode anular as trevas, mais nada. E Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Se a luz de Cristo brilha na tua vida e na minha vida, então isso pode fazer com que outros saiam das trevas, porque estão a ver a luz de Deus que está em ti e que está em mim. O Senhor manda-nos sermos luz no lugar onde estamos. Esta é uma ordem. Porquê? Porque Deus é luz. E os seus discípulos devem ser luz. Luz, não trevas. Então ouvimos, e não só ouvimos, mas também anunciamos que Deus é luz. Bem, quando os gnósticos estão a dizer que havia duas naturezas, o que aqui João está a expressar de uma maneira fantástica é que efetivamente Deus só é luz. Deus só é luz. Nele não há, nele não existe, nele não persiste nenhuma escuridão. E aqui estamos a falar no sentido espiritual. Estamos a falar no sentido espiritual. Não há dualismo em Jesus. Jesus não era fantasma.
Jesus não era alguém que, afinal de contas, aparentava, mas não era. Isso é uma grande mentira que estes doutores que quiseram, de alguma maneira, ensinar o povo para desviar o povo. Jesus era 100% Deus e era 100% homem. Amém? E nós podemos ver isto. Ele, quando teve fome, quando teve sede, quando sofreu, certamente estava ali como homem. Ele não utilizou a sua parte divina para fugir, para se afastar de alguns dos aspectos pelos quais ele tinha que passar de acordo com as profecias que falavam acerca dele. Ele soube muito bem fazer o seu papel. Agora, ele era 100% homem. Ele comia, ele chorou, ele riu-se, ele compartilhou, ele andou, ele viajou, ele sofreu. Mas tudo isto é característica de alguém que tem um corpo como nós. E de outra maneira, que valor teria a sua morte na cruz do Calvário se afinal de contas não lhe tivesse custado nada? E se não lhe tivesse custado nada, porque é que ele diz ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice? Era estúpido dizer isto. Até ele estava a fazer um papel? Não, ele era 100% luz. Nele não havia nada escondido. Nele não havia nada a meias. Ele sempre foi transparente. Ele sempre foi aberto, irmãos. Jesus nunca escondeu nada. Nós hoje encontramos, desculpem, algumas igrejas ou pseudo-igrejas que têm coisas escondidas. Têm como segredos. Mas sabe o que a minha Bíblia diz e a vossa também diz? Deus é luz. Deus é luz. Eu dou graças a Deus porque estou numa igreja onde não há nada está escondido. Nós vivemos na transparência total. Não há nada que um grupo sabe que o outro não sabe. Não há códigos secretos, como já existem aí em tantas ordens e às vezes também. E as pessoas muitas vezes têm que confessar coisas que não querem confessar, mas são obrigadas a confessar, que é para alguns as manipularem. Por isso é que nós, claro que nós podemos ajudar-nos uns aos outros. Mas sabe uma coisa? Aquilo que eu possa saber de alguém não é para ser jamais usado contra alguém, senão eu serei um falso pastor. O que nós podemos saber por aconselhamento não é para denegrir ou para aproveitar-nos e humilhar essas pessoas, jamais. E tem que se ter muito cuidado. Mas irmãos, há igrejas que obrigam as pessoas a escrever os pecados delas em papel. Uns queimam e outros ficam com eles, não é? Os que são queimados, menos mal, que aquilo vai ser tudo queimado, não se vê, mas mesmo assim, ok, entendam. Não, nós não temos que ter. Porquê? Porque Deus é luz. E nele não há nada escondido. Não há nada escondido. Ele revelou-se a nós. Está aqui a revelação. Eu não entendo alguma revelação. A Bíblia também diz que há pontos difíceis de entender. Mas isso é para todos. Há pontos difíceis de entender. Mas um dia vamos sabê-los todos. Há tanta coisa que eu não entendo ainda hoje. E às vezes até digo, mas isto... Não. Mas há gente que entende tudo. Vocês nunca encontraram pessoas que entendem tudo. Tudo. Pegam na Bíblia e dizem aquilo que a Bíblia não diz. Eu farto-me de rir. Outro dia estava a ouvir claro, internet, porque na igreja se alguém aqui fosse falar uma coisa que não está na Bíblia, eu mandava-o calar imediatamente. Vocês já conhecem-me, sabem que eu sou assim meio assim... Nestas coisas não admito brincadeira, não é? Mas irmãos, hoje pega 100 versículos, força-se os versículos a dizer coisas que eles não dizem. A Bíblia não é para falar aquilo que eu quero que ela fale, é para falar aquilo que Deus quer falar. O amém foi muito fraquinho, mas vocês é que sabem, não é? Se vocês gostam de ouvir coisas que não estão corretas, o problema é vosso, não é? Eu quero ouvir aquilo que está escrito na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Por isso há uma ciência. Chama-se hermenêutica.
Os alunos dos institutos bíblicos, que estudam é hermenêutica. Alguns depois não aplicam, não é? Mas isso é outra coisa. Mas eu, a um aluno que não aplica a hermenêutica, dava-me vontade de lhe bater assim, chapadinhas de amor, não é? Não dou a ninguém, eu falo assim, vocês sabem, é por eu ser do norte, não é? Falo assim, eu não faço mal a uma mosca, se não me molestar, não é? Mas eu não entendo pessoas que estudam, e depois deixam-se enganar. Nós não podemos tirar um versículo, isolá-lo e fazer dele uma doutrina. E eu tenho visto tanto disto, irmãos, desculpem. Tanta gente que pega num versículo e prontos, e tiram. Isso não se pode fazer. A Bíblia é para ser interpretada num todo. A Bíblia não tem contradições. Eu utilizo uma expressão com os meus alunos, e às vezes até na igreja, que isto deixa um bocadinho assim. A Bíblia tem contradições aparentes. Explico? Quando você lê, você diz, olha, mas o outro versículo diz outra coisa. É o que eu chamo uma contradição aparente. Quando investigada, não há nenhuma contradição. Eu dou este exemplo sempre. A Bíblia diz, não ameis o mundo. E depois diz que Deus amou o mundo. É uma contradição aparente. A palavra no grego, mundo, é diferente. Uma é pessoas e a outra tem a ver com a filosofia do mundo. Uma é pessoas, Deus ama pessoas, Deus não ama a filosofia do mundo, mas Deus ama as etnias, as pessoas. Então quando Deus diz não ameis o mundo, é o sistema, não ames o sistema, ama a Deus. Então estão a ver, não há nenhuma contradição, mas é interessante que a palavra original é diferente. São duas palavras para mundo, nós só temos uma. Os gregos têm mais palavras. Então, quando nós não entendemos estas coisas, pensamos, a Bíblia está-se a contradizer. Não se contradiz, queridos. Não há nenhuma contradição. A Bíblia continua a ser palavra de Deus. Amém? Ela não se contradiz. Então, quando você não entender, seja tão humilde que diga, não entendo, preciso de ajuda. Procura quem o ajude. Está bem? É melhor do que se enganar. Depois também, Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vamos, agora estamos na época dos LEDs. O Senhor está a dizer que eu ponho um LED no meio da minha cabeça, não é? Na minha até se via bem, não é? Careca e tal, aqui um LED, não escondia nada sem... Aqui alguns de vocês ficávamos bem com um LEDzinho, não é? À noite então... Até, ainda um avião pousava na nossa careca, não é? Pensava que era o aeroporto. Não é luz no sentido físico. É as minhas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes devem ser transparentes. Deve haver luz em nós. É isto que Deus quer de cada um de nós. Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, como eu ando, que sempre a luz de Cristo se veja através de cada um de nós. Aleluia. Então, quando está aqui a dizer, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e agora está, e nele não há trevas nenhumas. Porquê? Porque os dualistas diziam que Jesus era luz e era trevas. E aqui João está a dizer, vocês estão muito enganados, ele é só luz. Ele é só luz. Nele não há nenhumas trevas. E meus irmãos, em nós também não deveria haver. O amém sim que agora foi muito fraquinho. É verdade ou não é verdade? Em nós nunca deveria haver trevas. Nunca deveria haver nada escondido, nada tapado, nada que não se possa saber. Porque se somos filhos de Deus, temos que andar em luz, viver em luz, ser luz, irmãos. E diz também, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, o que é que acontece? Mentimos. Vocês querem ser mentirosos? Eu não quero. Que Deus me ajude em que em mim não haja nenhuma mentira. E nós sabemos que a mentira é algo que faz parte desta sociedade.
Todos os dias lidamos com pessoas que mentem. Desde pequenos, é inato em nós, quando somos apanhados numa circunstância, desde pequenos, fostes tu que fizeste? Não, não fui. Foi o meu irmão. Foi o cãozinho, foi o gatinho, foi o periquito. Nós não gostamos de admitir que fomos nós que fizemos mal. O homem não gosta de admitir o orgulho que há no homem. Custa-lhe admitir que foi ele que falhou. O rei Davi, durante algum tempo, viveu numa mentira. Viveu numa mentira muito grande. A sua vida espiritual, efetivamente, era um caos. A Bíblia não fala muito do que ele pensou, mas pela história do profeta Natã, nós entendemos que ele vivia numa mentira muito grande. E uma mentira para tapar pecado, para tapar um assassino, para tapar tanta coisa. E o profeta Natã foi usado por Deus para ir ter com ele um rei. E o profeta Natã foi contar-lhe uma parábola, uma pequena história. Uma história que pode acontecer em qualquer lugar. E recordemos que Davi era, anteriormente de ser rei, era pastor. Recordemos que uma grande parte dos israelitas eram pastores. Conheciam muito bem essa figura, essa parábola. Aliás, Jesus utilizou muitas vezes parábolas e através das parábolas as pessoas entendiam os seus ensinos. Coisas naturais, coisas que se passam no dia a dia. E como vocês sabem, Davi tinha pecado. Tinha-se deitado com uma mulher, tinha mandado o marido dessa mulher para o campo da guerra, que acabou por morrer. E ele pensava que as coisas eram assim. Então Natã foi ter com ele e conta-lhe a parábola da cordeirinha. E falou de um homem rico, de um homem poderoso que tinha muitas cordeirinhas. E de um pobrezinho que apenas tinha uma cordeirinha. E o rico, até essa cordeirinha, tirou esse homem. E Davi muito prontamente caiu. Foi uma casca de banana. Disse, tal homem que tirou essa cordeirinha merece a morte. Então Natã vira-se para ele e diz, pois é, esse homem és tu. Tu tinhas tantas cordeirinhas, aquele pobre apenas tinha uma cordeirinha e tu tiraste-lhe a única cordeirinha que ele tinha. E o homem aí caiu em si. Caiu em si. Pediu perdão. E ele podia dizer, contra ti, somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos, Senhor. E vocês sabem que ele depois volta a pedir a alegria da salvação. Porque o andar em escuridão, o andar em mentira, tira-nos a luz de Cristo nos nossos corações. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Irmãos, a igreja hoje é a luz que está neste mundo. Se a igreja não iluminar, quem vai iluminar? Se eu não iluminar, se tu não iluminarmos, se nós não iluminarmos, então este mundo está totalmente destruído, irmãos. Os irmãos já repararam quando Cristo retirar a igreja, o caos que vai ser para este mundo? Se ainda há equilíbrio neste mundo, é por causa dos cristãos. Ontem, meus irmãos, eu via um filme de destruição estes dias, na Alemanha, na Bélgica, os muçulmanos a destruir carros, casas, tudo. Vocês já ouviram alguma vez os cristãos a fazer isto? Nunca. Respeitam as autoridades. Os muçulmanos não respeitam ninguém, nem nada, a não ser o seu Alá. Mas nós não respeitamos nem o Alá, nem o Acá. Nós respeitamos Deus.
E o Deus a quem nós respeitamos manda-nos amar até os nossos inimigos. Manda-nos não sermos violentos. Manda-nos respeitar a propriedade do outro. Porque cristianismo não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que chega ao coração dos homens e os convence do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito do Senhor. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar a fé. Infelizmente os cruzados também o fizeram. Chegaram lá a vários países com a espada, queres aceitar? Não. Pum. A Igreja Católica fez isto. Todos nós sabemos, está na história. Ninguém pode ir contra. Mas, meus amados, os verdadeiros cristãos não matam ninguém. Os verdadeiros cristãos não destroem nada. Os verdadeiros cristãos respeitam o seu semelhante e, inclusive, o seu inimigo, porque Deus é luz e nós temos que andar na luz de Cristo. Aleluia! É a luz de Cristo que nos ilumina. É a luz de Cristo que permanece sobre as nossas vidas para que nós não vivamos nem caminhemos nas trevas. Mas se há uma condição. O se aqui é condicional. Se tu andas na luz, então também temos que ter comunhão uns com os... mas aquele irmão não, aquele irmão ali, cuidado com ele, é ali e eu aqui. Aquele não, porque aquele não tem os estudos que eu tenho, então ele lá, eu cá. Aquele tem outra cor de pele, ele lá, eu cá. Há quem faça isso. Se você fizer isso, anda em trevas, porque nós temos que ter comunhão todos uns com os outros, amém? Comunhão, e é tão bom, eu gosto muito dos cultos de ceia do Senhor, porque eu recordo a comunhão que Jesus teve com os seus discípulos. Jesus quer ter connosco, porque a comunhão é um símbolo da comunhão que nós devemos ter aqui, porque se eu não estou em comunhão com os meus irmãos, nem sequer devo participar do pão e do vinho, porque quando nós estamos a participar da comunhão, nós estamos a dizer que temos comunhão com Deus. Se temos comunhão com Deus que é luz, temos que estar em luz uns com os outros, mais nada. Se não procedermos assim, é porque alguma coisa está errada. E posso-vos garantir que não é a Bíblia que está errada, somos nós. Porque a Bíblia nunca estará errada. E nós não podemos mentir. Por isso, o cristão foi chamado para andar na luz. Será que todos os que estamos aqui nesta manhã andamos na luz? Será que as minhas atitudes, as minhas palavras, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço, há luz totalmente nisso? Vocês não me têm que responder a mim, nem eu a vocês, é a Deus. Com Deus temos que ser totalmente transparentes. Mas também temos que ser uns com os outros. Então, irmãos, não pode. A condição para termos comunhão com Deus é não andarmos em trevas. Há pessoas que querem andar com o pé dentro e com o pé fora. Há pessoas que querem andar na prática de coisas que a Bíblia não está de acordo. Ou melhor dito, a Bíblia condena. Mas nós já somos tão modernos que achamos que aquilo está desatualizado. Sabe que hoje há muita gente nas igrejas que pensa que muita coisa da Bíblia já passou de moda. Pastor, não venha com essa, pastor. Não venha. Você ainda é bota de elástico, pastor. Não, eu não sou bota de elástico. Eu estou a seguir aquilo que a Bíblia diz. Se você acha que Deus é um bota de elástico, você está a ofender a Deus. Se você acha que a Bíblia está ultrapassada, você está a ofender a Deus. Sabe que a Bíblia fala do grande problema da humanidade. A principal doença da humanidade chama-se pecado. Querem dizer todos comigo? Pecado. Esse é o grande problema da humanidade. Se não fosse esse o problema, Jesus não tinha vindo à cruz para morrer por nós.
Se tivesse havido uma solução, Jesus não tinha morrido. Porque nós já tínhamos a solução. Ainda hoje o homem não tem a solução se não for através de Jesus. O problema é que às vezes nós ouvimos muito mais os outros que ouvimos Deus. Queremos ouvir muito mais a sociedade que queremos ouvir a palavra de Deus. Então começamos a pôr em causa todos os ensinos da Bíblia. A minha Bíblia, eu gostava que vocês dissessem a minha, porque eu não tenho uma Bíblia diferente à vossa, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. A minha Bíblia diz que Jesus veio para morrer pelos meus pecados. Ora, estas coisas não estão ultrapassadas. Qual é a maior luta hoje na sociedade? É a destruição de quê? Da família e de Deus. E da palavra de Deus. Vocês deem as voltas que quiserem. Deem as voltas ao bolhão, não é como se diz? Deem as voltas ao bilhar, ao bolhão, onde vocês quiserem. Tudo vai bater nisto. Não há o Deus que nós acreditamos. Há uma fobia a todos os que são cristãos. A ideia de destruir a palavra de Deus não tem valor. Por isso estão a nascer Bíblias novas. Agora é a Bíblia dos gays. Também já existe a Bíblia dos gays. Tiraram os versículos todos que os comprometia e tem uma nova Bíblia. Depois é a Bíblia deste, é a Bíblia daquele, é a Bíblia daquele outro. Meus irmãos, mas quem é o homem que tem direito de mexer nas coisas de Deus? Mas sabe, você pode não mexer na Bíblia, mas às vezes você mexe nos princípios, que é a mesma coisa. Princípios são inalterados. Também não ouvi um amém. A coisa hoje está difícil, é? Vocês hoje estão... Olha, há coisas que a Deus tanto lhe dá como se nada. Olha, Deus não se chateia da maneira como eu hoje vim vestido. Porque tenho decência, pudor e modéstia. Alguns, se calhar, ficam escandalizados que eu não tenha cabelo. Mas esse é o problema. Há gente também que se escandaliza por tudo e por nada. E que eu não tenha gravata. Mas geralmente não é a gravata quem prega, sou eu quem prega. E a gravata não me faz mais santo nem mais pastor. Vocês sabem isso. Agora, vocês não me veem com a camisa toda aberta a mostrar os cabelos do peito, porque eu tenho que ter pudor. Nem me veem com um decote para mostrar alguma coisa. Nós temos de ter cuidado nestas coisas. Tem que haver um equilíbrio. Agora, Deus não se importa com o tipo de penteado que eu tenho. Deus não se importa se eu tenho óculos ou não tenho óculos. Se eu uso o cabelo para ali ou para acolá. Não, mas há uma coisa que Deus não quer. É a alteração dos seus princípios. Você pode fazer muita coisa que Deus nem se importa. Até Deus gosta da criatividade, desde que a criatividade não vá contra aquilo que Ele estabeleceu. E é bom, eu até gosto de não ver as pessoas todas vestidas de igual. Eu não gosto de ver as pessoas na igreja todas vestidas de igual. Ainda bem que aqui é um jardim fantástico, não é? Olha ali, um amarelo, um vermelho, um verde. Ainda algum pensa que eu estou a falar de futebol. Não estou a falar de futebol, está bem, por favor? Cada um de nós está vestido assim. Uns têm uns óculos, outros têm óculos diferentes. Isto é um jardim fantástico. E Deus não se preocupa nada com isso. Agora há uma coisa. Os princípios da Bíblia. Eu não tenho o direito de alterar. Eu até posso alterar, mas vou pagar caro aquilo que eu vou fazer. Por isso, meus amados irmãos, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo. Para que o sangue de Jesus Cristo possa perdoar os meus pecados e purificar-me, eu tenho que ter comunhão com os outros. E há gente que diz, eu não perdoo. Pois não, Deus também não te perdoa a ti. Não é o que diz a Bíblia. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Eu já vi pessoas a dizer, pastor, eu não perdoo. Eu disse, você tem um problema. Você assim vai para o inferno. Irmãos, como é que eu não perdoo se a Bíblia diz que se eu não perdoar, Deus não me perdoa a mim? Você entendeu que isto não é uma brincadeira? E a Bíblia manda perdoar. Até 70 vezes 7.
E alguns até são capazes de andar a calcular e tem lá um papel escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quando chegar às 400 vezes 7, não perdoam mais. Mas a ideia não é essa. A ideia é que nós temos que perdoar. Porque o Senhor Jesus nos perdoou. Agora veja, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é uma linguagem teológica. Claro que não é o sangue líquido. Entendamos isto, não é o sangue líquido que me perdoa. Foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que tem poder para me perdoar. Quando nós utilizamos a expressão o sangue de Jesus, o que estamos a dizer é que nós confiamos no sacrifício de Jesus. Eu penso que todos entendem. Não vamos arranjar aqui umas quantas palavras e jogar com as palavras como se as palavras fossem importantes. A palavra em si não é importante. O importante é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós é que tem todo o poder. Amém? E claro, o que é que aconteceu com o seu sacrifício? Verteu o seu sangue. E por causa disso, e para não estar aqui a colocar toda uma teologia complicada, fala-se que o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo o pecado. Aleluia. Agora veja lá, se dissermos que não temos pecado, o que é que acontece? Enganamos-nos a nós mesmos. Eu nunca posso enganar Deus, mas eu posso me enganar a mim mesmo. Você a Deus, eu a Deus, nunca engano. Antes de eu falar, Ele já sabe o que é que eu vou falar. Ele até sabe como é que tu ressonaste esta noite. Ele até sabe se nesta manhã caiu algum cabelo da minha cabeça, da tua cabeça. Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Agora, já encontrei pessoas que me disseram, pecar, eu não matei, eu não roubei, eu não sei quê. Pois não. Ainda não te destes conta que tu pecas? Ainda não te destes conta que tu falhas? Ainda não te destes conta que há pecado na tua vida e que pecado não é roubar, apenas matar, enganar? A Bíblia diz, tu que sabes fazer o bem e não o fazes, pecas. Passaste por alguém, podias ter feito o bem, não fizeste, já pecastes. Passaste por um lado, estava um papel no chão, não o apanhaste, já pecastes. Passaste por um lado, olhaste para a pessoa para a julgar, já pecastes. Murmuraste de uma pessoa, já pecastes. Fizeste um comentário incorreto, já pecastes. Ai, mas isso é pecado? Então, mas isso é um pecado pequenino, pastor. Um bocadinho assim pequenino. Isso não tem mal nenhum, pastor. Quem é que te disse isso a ti? Alguma coisa na Bíblia que diga que há pecados pequenos e pecados grandes e pecados médios? Arranja-me aí um versículozinho. Não há nenhum versículo. Irmão, nós temos que ter cuidado com isto. Também não vou dizer que nós temos medo. Ai, agora eu não saio de casa para não pecar. É como aqueles os padres que se metem lá no convento para não pecar e acabam por pecar uns com os outros e com as freiras, não é? Eles não pecam. Estão num sítio santo, santíssimo. Olha, o problema está aqui. O problema está aqui. E se esta cabecinha não está sujeita a Deus, e se esta boquinha não está sujeita a Deus, e se estes pezinhos não estão sujeitos a Deus, e estas mãozinhas sujeitas a Deus, eu sou um desgraçado. Por isso o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou. Mas Paulo era um grande homem, pois era. Mas também teve vontade de apertar o gasganete a mais de um. Eu às vezes também tenho, mas depois não faço, não é? Porque ia ter muitos problemas. E às vezes tenho que pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me deste pensamento de apertar o gasganete a alguém. Que coisa mais feia, Senhor. Sabe o que é que me faz e vocês seremos diferentes? É ter temor a Deus. Quando eu deixar de ter temor a Deus, eu estou perdido. Vocês estão perdidos. Temor a Deus e temor à sua palavra.
Ai de mim se eu não tivesse a palavra de Deus. Eu não sabia o que fazer sem a palavra de Deus. Eu não sabia como é que posso me aproximar de Deus se não fosse a sua palavra. Eu não conheceria quem é Deus se não fosse a sua palavra. Eu não conheceria os meus deveres, as minhas obrigações, os meus direitos, as minhas obrigações. Eu não conheceria se não fosse a palavra de Deus. Por isso a Bíblia depois, porque alguém pode dizer, pastor, com esta mensagem hoje você arrebentou-me todo. Porque se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas agora vem algo fantástico. Leia comigo o versículo 9. Condição, se. O se é condicional. Se, o quê? Se confessarmos os pecados dos outros... enganei-me, desculpem. Então, mas vocês não têm pecado, o que é que vão confessar? Há gente que não tem pecado. Quantos aqui têm pecado? Levantem a mão. Eu não consigo ver se há algum que não levanta. Não consigo ver. Se você não levanta é mentiroso. Pronto, é o problema seu, que é a Bíblia que diz. Se confessarmos os nossos. Há gente que é tão boa para ver os pecados dos outros. Estão sempre a espreitar se o outro falha, se o outro não diz, se o outro não disse bom dia, não disse boa tarde, se o outro entrou com o pé direito, entrou com o pé esquerdo. Sabe o que é que se chama isso? Espiar a liberdade dos crentes. E nós não fomos chamados para espiar a liberdade de nenhum de nós. Olhe para si e não olhe tanto para os outros. Olhe para si e não olhe tanto para os outros. Porque há gente que gosta muito de olhar para os outros e não consegue ver o pecado que está nele. E esse é ainda maior pecado. Porque quando alguém tem dedo para apontar os outros e não consegue apontar para si, alguma coisa está mal. Olhe primeiramente para si. Peça a Deus misericórdia por si e aproveite para pedir pelos outros também. Mas não é para apontar os dedos aos outros. Há gente que às vezes, sinceramente, era mesmo com uma corda, como Jesus fez lá no templo, que só conseguem ver o mal nos outros. E não veio o seu pecado. Mas a Bíblia diz se confessarmos os nossos. Confessa o teu pecado. Preocupa-te contigo. Diz uma coisa fantástica. Ele quem? Jesus. O que é que ele faz? É fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda a injustiça. Este é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que está aqui conosco nesta manhã, que deseja perdoar, deseja restaurar, deseja abençoar, deseja fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, porque Ele quer que tu e eu sejamos luz no meio deste mundo de trevas. E a igreja tem que ser luz no meio deste mundo de trevas, irmãos. Já chega tanta treva lá fora. É preciso que a igreja ilumine este mundo, seja o sal da terra e a luz do mundo. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Algum de vocês se atreve a chamar a Deus de mentiroso? Algum de vocês que está aqui se atreve a chamar a Deus de mentiroso? E se você o fizer, é porque a palavra de Deus não está no seu coração, nem no meu coração. Mas agora, e vou terminar aqui, João trata os crentes de uma maneira fantástica. Chama-lhes filhinhos. Que doce. Que doce. Filhinhos, paizinho. Sabe que você pode tratar a Deus de paizinho? Com todo o respeito. Há gente que não trata porque diz que isso é desrespeito. Não. Não há coisa melhor que eu pudesse chamar Deus de meu paizinho. Porque quando eu lhe estou a chamar paizinho, eu sinto amor por Ele, respeito por Ele, intimidade com Ele. E só chama alguém de paizinho que tem intimidade e que tem respeito.
Porque senão tu chamas-lhe de velho. Hoje já nem se usa muito o paizinho. Ó velho, como é que é em algumas casas? Ó velho. Eu gosto mais que me chamem pai ou paizinho. Porque eu sou o pai das minhas criaturas. Estão ali as três. Eu sou o pai. Tenho a certeza absoluta. Eu sou o pai. E gosto que me chamem pai. Não é o velho. Sou velho, mas não sou o velho. Sou o pai. Está a entender? Já viu você chamar a Deus, ó velho? Isso é falta de respeito. Paizinho. Pai. Pai. E agora João está a dizer aos crentes, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Para quê? Para que não pequeis. Então, o objetivo é nós não pecarmos. Mas eu peco e vocês pecam. Eu peco. Eu não sei vocês, eu peco. Mas não são pecados pequeninos, nem pecados grandinhos. Eu peco. E diz para mim e para ti, e se alguém pecar, não estás perdido. Não estás abandonado. Não ficas na lista negra. Não és escorraçado. Não és colocado num canto. Não és abandonado. Se algum pecar, temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. E não há melhor advogado que Jesus. Ele sempre defende a melhor causa. Ele sempre defende o melhor e a prova está que Ele deu a sua vida por nós. Ele estará disposto a defender-nos perante o Pai, porque Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, meus queridos irmãos, quando nós lemos esta palavra, significa que se alguém nesta manhã pensou, mas para mim já não há solução, para mim já não há saída, para mim já não há oportunidade, é mentira. Em Jesus há sempre saída.